Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, escrito por João, capítulo 17, João 17 e 20. João 17 e 20. Quem encontrou, diga amém. Olha esse texto. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Eu te louvo, Senhor, por este texto, por esta porção bíblica. Nosso coração se abre, também nossa mente, para receber de Ti. Marca-nos, que a Tua palavra flua em nós, encontre lugar no nosso coração e produza vida. Esta é a minha oração com a Tua igreja, no nome de Jesus, e todos digam amém. Eu quero falar neste culto das 18 sobre o tema quando Jesus orou por nós. É isso mesmo, nós estamos aqui hoje, dia 26 de abril de 2020, frutos da oração de Jesus. Diga amém. Esta oração de Jesus foi feita nos últimos dias, tempos de Jesus nesta terra. Primeiro, Ele instrui os seus discípulos. Ele fala sobre o céu, Ele fala sobre perseguição, Ele dá detalhes do que viria a seguir. E aí, no capítulo 16, Ele encerra as instruções, e no 17 Ele levanta os seus olhos. A Bíblia diz, Ele levanta os seus olhos e Ele começa a orar. A oração de Jesus é linda porque ela não tem apenas como alvo os discípulos que lá estavam. Sim, eles são contemplados em sua plenitude por esta oração intercessória, mas não apenas estes que lá estavam são alvos da oração, como esta oração também alcança a nós. Era evidente para os discípulos quem Jesus era. Isso estava claro. Quem Jesus era, o seu poder e autoridade que Ele tinha, mas eles não tinham clareza dos acontecimentos que viriam a seguir. É por isso que Jesus instrui, mesmo instruindo, eles não conseguem compreender. O que para os discípulos era nebuloso, isto em relação à prisão de Jesus, ao julgamento que Ele sofreu, ao seu sofrimento, quando Ele foi açoitado, crucificado, sua morte, sua ressurreição. Para eles isso não estava claro como está para nós, e só está para nós porque já aconteceu. Nós temos o plano da salvação resolvido. Enquanto eles tinham palavras de Jesus, mas ainda para eles estava de forma nebulosa. Para nós está claro. Nós sabemos o que Jesus sofreu, nós sabemos o que Ele conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Amém? Quem aqui tem certeza da sua salvação, diga amém. Quem sabe que vai morar no céu, porque Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Nós temos certeza, diga amém. Agora é claro, eu quero observar 3 coisas aqui entre a instrução e a oração de Jesus. As instruções que Ele deu e como Ele encerra.
É fundamental isso. É interessante porque nós vamos encontrar no capítulo 16, versículo 33 de João, a expressão de Jesus dizendo o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua mente, que você coloque no seu coração, é o que Jesus disse: em mim tereis paz. Olhe para alguém aí, mesmo distante, diga: meu irmão, em Jesus você pode ter paz. Jesus disse: em mim tereis paz. O último versículo que Jesus está dando instrução aos seus discípulos, antes de ele começar a orar, é isso: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nas instruções que Jesus passa aos seus discípulos, ele deixa claro que o mundo iria perseguir o seu povo. Há evidência nisso, e quando ele ora também pedindo que o Senhor nos guarde, porque o mundo vai odiar eles, aqueles que são dele. Ele está dizendo: as coisas vão ser difíceis. Você repara essas colocações de Jesus desde o capítulo 14 a seguir, mas ele conclui dizendo: eu não digo isso tudo para vocês, que vocês vão passar por perseguição, que vocês vão passar por maus bocados. Eu não digo isso para vocês ficarem com medo, atemorizados, para vocês desistirem da fé. Eu não digo isso para vocês jogarem a toalha, desistirem da vida. Não. Eu estou dizendo isso entendendo uma coisa: que em mim vocês podem ter paz. Em mim vocês podem encontrar paz. E por quê? O que garante que eu posso ter paz em ti, Jesus? Como se alguém ocultamente fizesse uma pergunta dentro de si, e ele lê a pergunta, ouve a voz interior de alguém. Ele diz: no mundo tereis aflições, é verdade, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu já venci por você. Eu já conquistei a vitória para você. Por isso você é mais do que vencedor. Diga: em Jesus eu tenho paz. Que coisa linda. Vem algumas perguntas à minha mente. Como é possível ter paz num mundo tão terrível como o mundo que a gente vive? Como é possível ter paz em meio a tantas guerras? Como é possível ter paz em meio a tantas catástrofes? Como é possível ter paz em meio a uma pandemia como essa? Como é possível ter paz em meio a uma crise econômica como a gente está enfrentando? Como é possível ter paz em meio a uma crise política, que você olha para um, tem razão, para o outro também tem razão, todo mundo tem razão, ninguém tem razão, e aí tem gente que diz: pastor, em quem que a gente confia? Me mandaram uma mensagem, e a minha resposta foi: eu continuarei confiando em Deus. Como é que podemos ter paz em meio a tantas dificuldades? Como é que podemos? Só podemos ter paz em Cristo, aquele que já venceu o mundo. Só podemos ter paz em Cristo, através daquele que já venceu o mundo. E ele diz: diante das aflições, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
É isso mesmo. Você tem que buscar força de onde não tem e se animar, acreditando que não importa o que esteja acontecendo, Deus está no controle. Eu quero que você diga isso: Deus está no controle. Ele não diz, eu vou animar vocês. Ele não diz, olha, eu vou dar uma injeção de ânimo em vocês. Não, tudo que Ele tem para nos dar é uma palavra liberada. A decisão de ter bom ânimo, ela é pessoal. Sou eu que decido. Sou eu. Se eu quiser, eu desisto. Se eu quiser, eu abandono. Se eu quiser, eu vou retroceder. Mas se eu olhar para a palavra e crer na palavra que Ele enviou sobre a minha vida, então eu tomo uma decisão. Eu vou manter o meu ânimo em alto nível. Não importa o que aconteça, eu sei quem comigo está. Diga amém. A segunda coisa que eu quero que você observe nisso tudo é que Jesus ora dizendo: eles estão, mas não são. Como é que é, pastor? Eles estão, mas eles não são. Está falando em relação ao quê? Ao mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos nesta terra, mas nós não somos desta terra. Nós somos cidadãos do céu. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Do que adianta? De nada. Jesus ora para que nós fôssemos protegidos pelo Senhor enquanto estivéssemos aqui nesta terra. No capítulo 17, versículo 15 e 16, a gente lê: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Olha o que Jesus diz: não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. É a palavra de Jesus na sua oração intercessória pelos seus discípulos, por nós. Eu não quero que tire eles do mundo, mas eu quero que livre eles do mal. Não significa que Jesus está dizendo que eles não passem por um problema, que eles não tenham uma dificuldade, que tudo seja mil maravilhas. Não, Ele não está pedindo isso. Ele não está orando assim. Quando uma pessoa interpreta o texto bíblico desta forma, dizendo: o crente está isento de qualquer tipo de intempérie, de problema, de dificuldade, a pessoa que faz esta interpretação está cometendo um sério deslize. Não, Jesus não ora dizendo assim. Não é que algo ruim não pudesse acontecer conosco, porque o que acontece muitas vezes faz parte de um propósito maior de Deus para a nossa vida. Um propósito maior. É na luta, é na angústia, é no problema que nós somos forjados. A gente sabe disso. Aqui nesta igreja a gente prega isso, e quase todo culto a gente toca no assunto. Deus está aumentando sua resistência, Deus está aumentando sua capacidade, Deus está te preparando para algo maior, Deus está te estruturando mais ainda, Deus está preparando você para viver coisas excelentes. É isso. Mas o preparo envolve o quê? Nos levar à maturidade. Como é que nós somos levados à maturidade sem experiência? É na experiência que a gente cresce, é na experiência que a gente amadurece, e Deus nos leva a ter experiência com a vida, com o caos, com a crise, com o problema. Deus nos leva a isso, porque é aqui que a gente é forjado, que os nossos talentos são despertados, nossas habilidades são aperfeiçoadas. É aqui. O nosso caráter é arrumado, ajustado. É aqui. Quando a coisa fica difícil,
a pressão extrai o melhor de nós. Não ouvi ninguém dizendo amém, hein? É ou não é? É. Ele não está dizendo, Senhor, livra eles de tudo que é difícil, que é problemático. Não. Ele está dizendo o seguinte: livra eles de toda influência má. É diferente. Eles podem passar por um problema, mas que eles não se corrompam por causa do problema, que eles não percam a fé por causa do problema. Ao contrário, que eles sejam fortalecidos para resistir o dia mau. Quer dizer, não é o que acontece, mas o que acomete. Não é o que atinge o que eu tenho, mas é se atinge aquilo que eu sou. Porque o que eu tenho eu posso deixar de ter, e amanhã eu posso voltar a ter. Aliás, não existe ser rico, existe estar rico. É uma condição, pode ser temporária, mas é uma condição. Eu já vi rico ficar pobre, pobre ficar rico. Já vi tantas vezes isso acontecer. Já vi rico ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, ficar mais ou menos. Já vi Deus tirar do monturo alguém e colocar num pedestal, também já vi. Deus faz o que Ele bem quiser, bem entender, na hora que Ele achar que é propício fazer. Ele é Deus. O problema não é quando eu perco as coisas, é quando eu me perco. O problema não é quando o mal vem sobre o que eu tenho, mas é quando o mal domina o meu coração. É aqui que o problema pega. Quando Jesus diz assim, eu oro, eu me coloco diante de ti, dizendo, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Ele está afirmando, na verdade, a nossa identidade. Ele está tratando de quem a gente é. Ele está dizendo, ó Pai, tu sabe que eu estou pavimentando o caminho, e o caminho é para ele, o caminho é para ela. Eu estou pavimentando um caminho, e o caminho é para ele. Que eles permaneçam no caminho, que eles entendam essa verdade, que eles sejam um, que eles tenham unidade, que eles sejam aperfeiçoados. Ele conquistou a nossa liberdade. E agora o que a gente faz? A gente abre mão da nossa velha identidade, do velho eu, do velho homem, e nasce de novo, nasce de Deus, nasce para Deus. Agora a gente tem uma nova natureza, não é mais uma natureza debaixo da consciência da carne, mas agora uma natureza que agrada a Deus, porque tem a ver com uma vida espiritual. Diga amém. A terceira coisa que eu percebo quando eu olho para esta oração de Jesus e essas instruções que me chama a atenção é o que ele diz em oração. Jesus orou dizendo, santifica-os na verdade. Diga santidade. Santifica-os na verdade. Que bela afirmação. A tua palavra é a verdade. Ele mesmo já tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A nossa verdade, muitas vezes, ela é superficial, ela é dentro de uma perspectiva, mas existe uma verdade absoluta, e esta verdade é a verdade de Deus sobre nós. Existem muitas verdades sendo pregadas, mas existe uma verdade que subsiste a todas. Que verdade é esta? A verdade da palavra
de Deus, a verdade do céu. Jesus diz no versículo 17 do capítulo 17, em oração, esse texto que João descreve dessa maneira: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o que sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz a minha fé ser aumentada. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o que nos dá a direção, é o que nos alerta do perigo, da estratégia maligna, é o que forma em nós sabedoria, discernimento, é a palavra de Deus. Não há um crente forte, sem uma relação profunda com a Bíblia Sagrada. Não tem. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ah, meu querido, não é nem o quanto eu sei da palavra, mas é o quanto a palavra possui de mim. Jesus sabia o que estava dizendo quando disse: eles estão, mas eles não são. Ele sabia. Em outras palavras, ele está dizendo ao Pai: santifica-os. Sabe por quê? Eles estão, mas eles precisam ser separados. O mundo não pode contaminar eles. O maior problema que a gente pode ter na vida é quando a gente tenta ajustar a nossa vida espiritual com a vida secular. Tem gente que diz assim: pastor, eu posso ouvir música secular? Ok, música secular. Pastor, o que o senhor acha de eu, na minha vida secular, fazer esse tipo de negócio? Escute, esta palavra secular me assusta, porque a palavra secular está relacionada com o quê? Com o século. Século, quando a gente olha teologicamente, está relacionada com o quê? Com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Então eu me preocupo quando um crente pensa que pode se relacionar com as coisas deste mundo e ainda assim ser santo. Não, quando eu decido viver para Deus, eu tenho que me divorciar das coisas deste mundo. Eu estou no mundo não para ser influenciado por ele, mas para influenciá-lo. Eu não estou no mundo para que os valores do mundo me exponham dizendo que eu sou ridículo. Isso vai acontecer. Os nossos valores serão questionados sempre, mas nós precisamos permanecer separados. Santificação é o processo que me faz sair do domínio comum e mundano para viver uma vida que agrada a Deus. Isso é santificação. A santificação exige renúncia e entrega. A santificação exige renúncia e entrega. Pastor, mas é difícil renunciar. Então escute o que eu vou dizer. Às vezes a própria palavra de Deus produz em nós renúncia e entrega. De que modo? De que forma? De forma imperceptível. Como é que é isso, pastor? Você não está nem notando o que está acontecendo, mas está acontecendo. Eu estava preparando esta palavra agora à tarde, porque eu tenho uma palavra para a noite, mas eu queria pregar uma palavra específica para quem estivesse aqui, porque acredito que Deus trouxe você aqui pontualmente. E aí, quando eu estava preparando, eu entendi isso da parte de Deus. Você começa a caminhar com Deus, e de acordo com que você caminha com Deus, você começa a descobrir que existem coisas que começam a morrer. Não é a morrer, mas a perder o sentido na sua vida. Quando você vê, você está distante daquela outra pessoa que você era. Há uma diferença
entre o júnior de 96 e o júnior de 2020. Há uma diferença entre o júnior de 2000 e o júnior de 2020. Há uma diferença entre o júnior de 2010, 2011, 2012, 2015 para o júnior de 2020. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um processo que acontece de santificação. Eu vou me relacionando com Ele, e cada vez que eu me relaciono com Ele, mais me apaixono por Ele, mais cheio eu sou dEle. E quanto mais eu tenho dEle, menos eu tenho de mim mesmo. A gente só vai resistir tudo que está acontecendo por causa disso. E eu quero concluir dizendo para você que nós estamos no mundo em 2020 e Jesus orou por nós. Você está aqui hoje e Jesus orou por você. Você está aqui hoje, a igreja de 2020 tem que levantar as suas mãos e dizer: obrigado por ter orado por mim, Senhor. Nós estamos aqui e Jesus orou pela gente. Estamos em 2020. O que é que a gente vê em 2020? Pandemia, coronavírus, outros chamam de Covid-19. O que a gente tem em 2020? Problema econômico, valores invertidos, o certo por errado e o errado por certo. O que a gente tem em 2020? Crise política, problemas políticos, grandes desafios, pragas em vários lugares do mundo, terremotos, fomes. É isso que a gente está vendo. Várias erupções de vulcões que há centenas de anos não acontecia, ao mesmo tempo acontecendo. A gente vê o princípio das dores chegando de uma forma mais intensa, mas isso não muda uma realidade: Ele orou por nós, e antes de orar, a palavra que Ele liberou se aplica a gente. Eu tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Há uma verdade queimando no meu interior. Quando eu li esse texto, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra nesta tarde, e eu olhei para este versículo, ele incendiou o meu coração, e esta verdade queimou no meu coração, porque ele estava dizendo: filho, tem de bom ânimo, porque lá atrás eu já orei por vocês. Lá atrás eu orei por vocês. Eu não rogo só por estes que o Senhor me deu, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem aqui crê em Jesus? Quem crê no Cristo ressurreto, no Cristo vivo, no Rei sobre todas as coisas? Quem crê no Rei dos reis e Senhor dos senhores? Ah, não existe nome maior do que o nome dEle. Eu rogo por estes. Quem? Os seus discípulos, aqueles que implantaram a igreja primitiva. E eu oro por aqueles o quê? Os que virão, frutos de tudo que eu comecei. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Você está debaixo de oração. Você está debaixo de oração. Diga: eu estou debaixo de oração. Agora eu acho lindo o escrito do apóstolo Paulo no capítulo 8. Porque eu olho para a oração intercessória de Jesus em João, capítulo 17, e eu vejo, Alex, Camila, que Jesus orou pela gente. Eu vejo isso, pastor Ronei. Mas quando eu olho para Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, o apóstolo Paulo no capítulo 8 está falando da nossa identidade, da nossa libertação. Mas no versículo 33 ele faz uma pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
ele já começa dando uma lapada em todo tipo de dúvida, de medo, de incerteza que talvez paire na nossa mente. Ele já começa dizendo o seguinte: quem é que vai acusar os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Você não foi justificado por ouro, por dinheiro, por coisas desta terra. Você foi justificado por Deus. É Deus quem te justifica. Diga, levante sua mão direita aos céus e diga: eu sei que eu sou justificado pelo Senhor. Agora olhe o versículo 34. Quem é que condena? Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz aos romanos: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. E aí ele fala da condição de Cristo hoje, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Cristo que orou permanece intercedendo. O Cristo que em João 17 orou por nós, os que iriam crer nele, ele permanece à direita do trono do Pai, e ele intercede por nós. Ei, você tem motivo para andar de cabeça erguida, porque não tem maldição, não tem nada lançado contra a tua vida, não tem condenação nenhuma, não tem palavra de maldita que foi liberada. Nada pode subsistir diante daquele que por nós intercede. Como é que eu tenho que sair daqui hoje, pastor? Você tem que sair daqui com muita força. Você tem que sair daqui muito bem resolvido. Você tem um Cristo que já orou por você. Você nem existia, você nem sabia que viria, e Ele já fez tudo. Está tudo certo, tudo resolvido, tudo desenhado. E mais do que isso, Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Mais do que isso, Ele foi e enviou o Consolador. E esse Consolador, o que o Consolador faz? Habita em nós, o Espírito Santo. Por isso que eu vou dizer uma coisa aqui: nós estamos em 2020, estamos vivendo tudo isso, e isto não quer dizer que Deus nos abandonou. Nós estamos vivendo tudo isso, e isto não quer dizer que Deus esqueceu da gente. Não quer dizer que Deus perdeu o controle, que Ele tenha que dar um jeitinho, sabe? Eu vou dar um jeitinho porque eu me perdi. Eu fiz um planejamento e aí potencializei esse problema demais, e aí saiu do controle da humanidade. Escute o que eu vou falar: Deus não errou, Deus não falhou, Deus, nele não tem tropeço nenhum. Deus sabe o que está fazendo. Tem muita gente se convertendo, sabe por quê? Caiu a ficha. O dinheiro não pode comprar minha paz. A paz eu só posso ter nele. O dinheiro não pode comprar minha segurança. Segurança eu só posso ter nele. O dinheiro não pode comprar mais tempo. Mas com ele eu tenho toda a eternidade. Eu tenho vida eterna. E a gente acorda para esta verdade. Sabe, para muita gente orar era um peso, agora se tornou prazeroso. E por quê? Porque descobriu que pode antecipar o tempo com alguém que lhe ama e que vai ter toda a eternidade para passar tempo com você. A pessoa acorda para o real valor, sentido da vida. Escute, as coisas tangíveis, as coisas que a gente pode pôr a mão, pegar, essas coisas são passageiras.
Mas tem uma coisa, querido, que faz todo sentido. É a presença de Jesus. É quando você desenvolve com Ele um relacionamento e você diz: Senhor, eu quero viver de forma que eu te agrade. Quando isso acontece, a presença de Jesus vem, te abraça, te governa, muda, te dá sentido, transforma a sua vida. E essa noite é noite para você resolver ser alcançado pela oração que Jesus fez. Pela sua palavra eles hão de crer em mim. E porque a tua palavra foi liberada e eles creram em mim, então eu declaro que assim como eu não sou desse mundo, eles não são também. Eles terão a proteção do Senhor, eles terão o cuidado do Pai. Você que está aí na sua casa, e agora sua casa é um pedaço da mais de Cristo, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, repita esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que tu és Deus, tu és Senhor sobre todas as coisas. Eu me arrependo de todos os pecados e eu declaro que eu creio em ti, creio na tua palavra é a verdade. Por isso me perdoa, transforma a minha vida, faz a tua obra em mim. Eu declaro que tu és o Senhor da minha vida. Todas as cadeias, todas as prisões, todos os grilhões são quebrados agora. E eu me coloco diante da tua presença e declaro que eu pertenço a ti. Eu oro em teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus.